Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo de boa, tudo na paz? Aqui é o Nicolas que vem para mais um vídeo. Rapaziada, o vídeo de hoje é isso, rapaziada. Vasco perde a final da Copa do Brasil e a gente vai falar aqui o que faltou pro Vasco, quais os erros que ele cometeu. Mas rapaziada, com tudo que aconteceu aí do Vasco, difícil para chegar na final e o Vasco perde essa final. Rapaziada, não é o sentimento que o torcedor sente é que o Vasco lutou, tentou, mas que faltou algo que eu vou estar falando aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal e bora pro vídeo. Rapaziada, vou estar mostrando a escalação aí primeiro, calma aí. Rapaziada, o Vasco chegava assim a campo, tá? O Vasco chegava com a mesma escalação de sempre, então eu não vou repetir aqui, que vocês sabem muito bem qual é. Sem nenhuma alteração, né? O Vasco vinha do mesmo jeito que enfrentou o Corinthians lá em Itaquera, sem modificações. E rapaziada, muita gente vai perguntar o que faltou ao Vasco para ele ser campeão. E faltou, rapaziada, atenção, porque eu trago estatísticas do jogo aqui para vocês, que o Corinthians finalizou 2 vezes no gol. O Corinthians finalizou 2 vezes no gol. E nessas 2 vezes, o resultado final foi 2-1. Então o Corinthians finalizou pouco. O Corinthians ele teve 2 finalizações no gol. E as 2 foram gol. Então, rapaziada, era atenção. E foi 2 gols de erro. Entendeu? Então, numa final, não pode ter erro. E teve 2. E 2 erros custaram a gente ser campeão. Uma coisa que o Vasco não é há 14 anos. Pode falar que é 15 já, né? Vai virar o ano, vai vir em 2026 aí, e o Vasco não tem mais título mais para disputar, só ano que vem. O Vasco perde também a chance de poder se classificar para a Libertadores. Rapaziada, é muito triste ver que o Vasco chegou tão perto de ser campeão, de dar alegria ao seu torcedor, e foi muito perto. Infelizmente, o Vasco mais uma vez não foi campeão e tem que ver os outros levantar a taça, porque a gente mais uma vez falhou. Não conseguimos ser campeões. E o que faltou, rapaziada, foi isso, atenção. E eu vou mostrar os lances aqui para vocês, tá? E rapaziada, antes de eu mostrar aí as falhas, os gols, a gente tem que falar desse cara, o Wilton Pereira Sampaio, que foi o escolhido pela CBF para apitar o jogo. Rapaziada, sinceramente, o Wilton não é árbitro para apitar jogo grande, nem deveria ser árbitro FIFA. Ele deixou o Corinthians fazer a cera que tanto queria e ele atrasou cada vez mais o reinício do jogo. E no final do jogo ele deu 9 minutos. Tudo bem. Chegou em 8 minutos e 10. O Vasco ia fazer um contra-ataque. Ele acabou o jogo. Faltando 40 segundos para acabar. Pode ser pouco na sua visão, mas se ele deu 9 minutos e é uma final e tá 2-1, deixa dar os 9 minutos. Era possivelmente o último ataque do Vasco, mas ele encerra o jogo. E ele não é árbitro FIFA, não é árbitro de CBF. E rapaziada, é muito difícil isso, porque você vê que o Wilton ele não sabe pitar jogo grande. E ele caiu na cera do Corinthians, enrolou o jogo até que quis,
e o Corinthians só tava gostando. Então, rapaziada, o Wilton, ele não interferiu igual. Pode ter ou não interferir. Teve uns lances aí que é bem estranho, mas, né, olhando assim tudo, ele não interfere tanto no resultado do jogo, porque foi 2 erros do Vasco. Mas o crédito também cai na conta desse cara. O crédito não, né, rapaziada? Não tem nem o que falar. Mas cai nesse cara aí, porque ele enrolou o jogo. E o tempo que ele enrola, ele ajuda o Corinthians, a cera do Corinthians. Então, rapaziada, é triste ver esses árbitros aqui do Brasil. E o Wilton sendo ele foi escolhido aí pela CBF para apitar um jogo tão grande que foi uma final de Copa do Brasil. Rapaziada, vou estar mostrando aí, né, um drible, o segundo gol do Vasco, que o Vasco tomou, né? Esse drible aqui, ó, ele acaba com a defesa do Vasco, porque o campo se abre. Olha, calma aí. Olha lá, o campo vai se abrir. Ele acha o Mateuzinho, que o Yuri toca e o Memphis faz o gol. Rapaziada, sinceramente, calma aí. Rapaziada, sinceramente, um gol desse não pode ser tomado em uma final de Copa do Brasil. Um drible, ele acaba com o meio campo do Vasco e o jogo se abre. E não foi só o Cauã Barros, né? Nesse segundo gol, o culpado, né, foi o Cauã Barros, que ele toma o drible, ele não consegue fazer a falta. Mas, rapaziada, esse drible aí acaba com o Vasco. Eu vou estar mostrando aí o outro gol que a gente tomou, tá? Porque um erro, o primeiro gol foi do Léo Jardim, que ele não saiu, meio erro ali também, ele não quis sair, ficou com medo e tal. E o outro foi do Cauã Barros, que deu um bote todo errado, tentou consertar. É difícil, rapaziada, falar. Rapaziada, e o primeiro gol, eu vou estar mostrando aí pra vocês. Olha lá, que acaba nisso, tá? Ele adianta demais. Ah não, esse aqui foi o erro, desculpa, rapaziada. O Yuri Alberto, ele erra esse gol, calma aí. Eu errei naquele lá. Foi um dos gols perdidos também, quase igual esse, ó. O Mateuzinho vai virar. Olha lá. E ele adianta muito, ó. Aqui, ó. O Yuri adianta muito, olha lá na frente. O Léo Jardim não sai, ele espera, tal. Muita gente reclamou dessa chance aí, né? Que o Léo Jardim não saiu. Mas, rapaziada, não tem muito o que falar. O Vasco perde a final da Copa do Brasil. E agora é pensar, levantar a cabeça e pensar no ano que vem. O Vasco volta ao Brasileirão dia 24 de janeiro. Então é o Vasco trabalhar, contratações, que o Vasco vai ao mercado. O Vasco leva da Copa do Brasil 57 milhões. E levantar a cabeça, rapaziada, e bola pra frente. Por mais que seja muito difícil, né? O Vasco lutou demais para chegar aqui na final. Mas é levantar a cabeça, tá, rapaziada? E bora, ano que vem, se Deus quiser, a gente vai ser campeão da Copa do Brasil. E bora pra cima deles. Qualquer informação de contratação, vou falar tudo pra vocês, tá? Beleza? E tem uma lista de pessoas que não vão ficar no Vasco. Vou estar falando isso daí tudo pra vocês amanhã ou quarta-feira, beleza? Falou, fui, até o próximo vídeo. Tchau.